Boa noite. Sou um filho amado de Deus, em lutas e vitórias, não sei se é assim que fala, acho que não, né? Mudou agora, né? Orgulho, ego, imoralidade, meu nome é Diego. Eu não sei se vocês vieram no culto domingo, mas o pastor Jefferson, ele falou sobre água viva e que dentro dessa água viva, ou nessa água viva, é a fonte inesgotável. E daí ele fez uma pergunta no final do culto, aonde ele perguntou quem nessa semana, através do que viveu com Deus ou as suas experiências, podia falar a outras pessoas, né? E por um acaso eu ia vir falar para vocês. E não tem como eu falar para vocês se eu não lembrar um pouco da minha história ou um pouco do que eu vivi com Deus. Do mesmo jeito que vocês estão sentados aí, há 2, 3 anos atrás, eu fiz o 30 semanas também. E foi aonde eu costumo dizer, comparar com a história de Jacó, que quando ele teve um encontro com o anjo do Senhor, ele acabou tendo o quadril dele deslocado e ficou com aquele quadril deslocado para ele sempre lembrar daquela transformação dele. E como vocês, por muito tempo eu sempre quis buscar, eu sempre quis entender um pouco mais de Deus, quis fazer a vontade de Deus, porém, devido ao mundo, devido ao orgulho, devido ao ego, a gente acaba deixando algumas coisas passar, né? E no mesmo ano que eu iria fazer o 30, eu vinha desde muito novo, eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre fui atleta. E naquele ano eu rompi o tendão do meu bíceps. E para mim foi uma desilusão muito grande, foi algo que falou muito ao meu coração, logo imediato, que não era nada do esporte, não era nada com atividade física, e sim era Deus. Deus me mostrando que Ele está com a gente e que a todo momento Ele faz as coisas na hora certa, do jeito que tem que ser. E que nós temos que depender dEle a todo momento. Que nós temos que ser Ele, não só no que nós falamos, mas sim no que nós agimos. E eu me emociono toda vez que eu me lembro, porque é algo que toda vez que eu olho para o meu braço, eu vejo a cicatriz. E eu lembro que Deus é maravilhoso o tempo inteiro. E por um acaso, que não é acaso, Jesuscidência, hoje eu vim falar para você sobre depender. Depender de Deus. E quando a gente fala em depender, que é uma decisão que vocês, está no livro de vocês aí, e que é uma coisa muito importante, ou seja, a coisa mais importante, é onde a gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, ou o que a gente faz, a gente tem que depender de Deus. E eu, como eu falei há pouco para vocês, eu demorei muito para entender isso. Porém, quando eu entendi, todos os dias da minha vida, eu relembro o slide que vai aparecer, ou já está aparecendo aqui atrás, que é: eu preciso depender. E anos se passam, e meses se passam, situações se passam, e nós sempre temos que lembrar isso. Por quê? Porque muitas vezes nós caímos em armadilhas do inimigo, aonde nós queremos fazer pela força do nosso braço. E nós já entendemos, ou estamos entendendo, que cada vez menos é a força do nosso braço. No versículo lá em Eclesiastes 4, 9, 12, ele fala: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.
um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Nesse versículo nós entendemos o quão é a importância de nós dependermos de Deus, mas principalmente de nós andarmos com pessoas que pensam ou que agem como nós queremos agir ou como nós devemos agir. Você concorda comigo que talvez quando você começou a mudar, quando você começou a procurar, quando você começou a buscar mais, eu tenho certeza que a roda de amigos que você tinha mudou. E daí você vai pensar, puxa, mas eles não são meus amigos. E daí eu vou lhe dizer, talvez eles são seus amigos, mas quando se fala de Deus, nós temos que ter entrega, nós temos que deixar de lado algumas coisas para conquistar outras. E nessa minha fala, e durante esse tempo que eu vou estar falando para vocês, eu vou falar sobre, um pouco eu vou lembrar sobre Davi e sobre José. Porque esses 2 caras, que todos vocês devem conhecer, esses 2 caras, eles foram ungidos logo novos, né? Só que eles passaram por um processo muito grande. E, tá, Diego, mas o que tem a ver a dependência com esses 2 caras? Como está na apostila de vocês, diz assim, ó, a dependência que liberta as suas emoções. Um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Então, na apostila também tem uma psicóloga que fala que tudo aquilo que nós pensamos ou falamos é aquilo que faz com que motive o nosso coração. Mas do mesmo jeito que ele motiva, ele desmotiva. Então, por isso que aquele primeiro versículo ali, que fala do cordão de 3 dobras, ele é muito importante, por quê? Porque nós devemos saber e entender com quem nós devemos andar. E você pode sim escolher. Mas, muitas vezes, decorrente a 2 doenças muito presentes hoje em dia, que é a ansiedade e a depressão, nós acabamos fazendo ou o que os outros querem, ou a gente se exime da nossa oportunidade de ser ou de fazer algo bom para as outras pessoas, porque nós estamos passando por esse momento. E daí eu volto lá em Davi, volto em José. Como eu falei antes, eles foram ungidos logo cedo. Porém, da mesma forma que eles foram ungidos logo cedo, é mais ou menos como quem já batizou. Quando a gente batiza, a gente acha que tudo vai ser lindo e maravilhoso. E realmente é. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite passar pelo processo. E esse processo, muitas vezes Ele quer e Ele vai nos testar. E esses 2 caras, eles foram talvez os maiores caras da Bíblia. O segundo coração de Deus, e José é um cara que não desistiu, indiferente o que passou. Mas por quê? Mesmo sabendo que eles tinham a unção, mesmo sabendo que um podia governar um povo, o outro podia ser aquela pessoa que ia governar todo mundo. Em nenhum momento eles deixaram isso tocar o coração deles e deixaram de fazer o que eles precisavam. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre a depressão e a ansiedade? A depressão, muita gente fala que é algo bobo, algo que é tão simples. Eu sou formado há 24 anos em educação física,
trabalho com a educação física e eu tenho na minha mão o poder de curar pessoas, tanto com a depressão quanto a ansiedade. Porém, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas ele deixa de ser simples quando nós acreditamos que ela é maior ou mais forte que Deus. E toda vez, quando nós estamos passando por um processo, nós pensamos em muitas coisas, inclusive até tirar a vida. Mas nós não lembramos naquele que nos deu a vida. Então, eu quero que você reflita um pouquinho e pense em todos os seus momentos de dificuldade, se você parou e pediu a Deus, parou e agradeceu a Deus, parou e suplicou a bondade que Ele tem por você o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Antes mesmo de você nascer, Ele sabia como você ia agir, o que você ia fazer, como você ia fazer. Mas, mesmo assim, nós podemos ter e desenvolver essa depressão, essa ansiedade. A depressão, ela vai vir de acordo com algo que você viveu, algo que você sofreu, algo que você não conseguiu superar. E a ansiedade é tudo aquilo que você quer, mas muitas vezes a gente não aguenta esperar. A gente quer fazer antes do tempo. Mas o dono do tempo é apenas um. É Deus. É Jesus. Tá, Diego, mas é tão fácil quando você fala e a gente entender isso, porém na prática é tão ruim. É tão difícil, e eu entendo isso. Entendo porque, do mesmo jeito que você tem a depressão, tem a ansiedade, todas as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que têm as suas dificuldades. E eu tenho certeza que você está aqui, no 15ª terça-feira, que inclusive vocês estão de parabéns, que já passou a metade. Vocês escolheram algo que tira vocês do conforto. Um dia como hoje, por exemplo. Uma terça-feira fria, aonde muitos talvez não vieram. Porém você veio, indiferente qual o assunto. Por quê? Porque você se comprometeu com Deus. Você não se comprometeu com mais ninguém. Por mais que você tenha combinado com um amigo seu que você tinha que vir, Deus trouxe você aqui. Trouxe para você entender que cada vez mais, quanto mais você procurar, mais você vai ter Ele. E nisso, nós podemos sempre entender que a palavra de Deus, ela vai nos trazer conforto, ela vai nos trazer força, e ela vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos no tempo certo, do jeito certo, sem que nós precisamos fazer nada com o nosso braço. Diego, mas Davi e José, Davi matou tantas pessoas, Davi fugiu tanto, José foi preso, José ficou de escravo, José foi vendido, e eles nunca desistiram. Nunca desistiram. Por quê? Porque eles confiavam e acreditavam em algo maior. E hoje, eu peço para que você entenda e não que se compare com eles, mas que você haja como eles, que você tenha a bravura de Davi, que você tenha a perseverança de José, mas que você não deixe nenhuma dessas duas coisas, dessas duas doenças, depressão e ansiedade, tomar conta do seu coração ou da sua vida. Mas elas existem e nós temos que cuidar muito com elas. E elas nos trazem alguns sintomas, né? A depressão. Se por um acaso
quando eu for falando, você se identificar, pode fazer um X no que eu for falando, tá? Interesse ou prazer diminuído nas atividades, distúrbio de apetite e ganho ou perca de peso, distúrbio de sono com insônia ou hipersonia, redução geral do nível de atividade, agitação ou ansiedade, desânimo ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva, ideia de suicida. Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho e que você, se tiver algo que você precisa marcar, marque. Porque você admitindo aquilo que você tem é o primeiro passo. Porque sem admitir o que você tem, dificilmente você vai procurar uma ajuda. Essa ajuda vem de Deus, sim, mas lembre do primeiro versículo que eu li. Um cordão de 3 dobras, ele não desmancha, ele não se acaba. Basta você estar em pé para que você caia. Da mesma maneira, a ansiedade, ela tem alguns pontos, alguns sintomas, como cansaço, estar facilmente fadigado, dificuldade de concentração, ter lapso de memória, irritabilidade, tensão muscular e dificuldade para relaxar, alteração do sono, sudorese, náusea, diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente e aumento da frequência cardíaca. Da mesma maneira que você fez antes, se algum desses você sente, pode assinalar. E eu vou fazer uma brincadeira, porque quando eu estava sentado ali, quase todos esses aí eu tive antes de subir aqui. Porque pensa no negócio que acelera o coração. Até de jaqueta eu vim e eu tirei antes de subir ali. E daí, na sequência disso, eu falo para vocês como a gente pode e deve lidar com isso. Porque tanto a depressão quanto a ansiedade são doenças que as pessoas que sofrem com isso, elas tendem em se isolar, elas tendem em ficar sozinhas. Mas na verdade, de novo, mais uma vez eu vou falar do versículo que a gente começou. Não fique sozinho. Tem alguém que você possa falar, tem alguém que você confie, tem alguém que você pode falar os seus erros, os seus acertos, tem alguém que você possa prestar contas. Porque a partir do momento que você bate no peito e fala que você não precisa de ninguém, é o primeiro passo para você ir para uma dessas duas coisas, ou a ansiedade ou a depressão. E para vencer elas, a mesma coisa. Se você tiver alguém com você, dificilmente essa pessoa vai deixar você parada, abandonada, ou não vai incentivar você a melhorar. Então, o primeiro passo é vencer o silêncio. Vença o silêncio. Vocês estão num ambiente aqui, onde ele é propício para isso. Onde vocês vão separar os grupos depois. E dentro desse grupo, como vocês já estão na 15ª semana, você já sabe quem são todos aqueles que estão no seu grupo. Você já sabe aquele que não vai falar, aquele que vai chorar, aquele que vai abrir seu coração, aquele que vai falar mais que todo mundo. Porém, todos esses, quando você olha para cada um deles, fala o seu coração, eu tenho certeza. E no fundo do seu coração você quer ajudar essa pessoa. Do mesmo jeito que você quer ajudar essa pessoa, ela quer te ajudar. Então permita que as pessoas cheguem perto de você, que elas possam buscar em você algo ou alguém que faça com que você não fique sozinho. E por mais que você tenha dificuldade em expor as suas dificuldades, as suas lutas dentro do grupo, fale. Como eu falei, vocês já estão na 15ª semana. Todos que estão no seu grupo você já conhece.
Diego, eu não consigo ainda, tudo bem, mas venha, escute. Perceba como as pessoas agem, como elas reagem. Você pode ter certeza que ao ouvir você está melhorando, ao falar você vai estar melhorando. Então jamais se isole, vença o silêncio. Lancem sobre ele toda sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Deus está com a gente em todo momento, em todo lugar. Davi, sempre, indiferente se ele matava, se ele fugia, se ele vencia, perdeu poucas vezes, né? Ou nenhuma vez. Mas em todo momento ele agradecia. E por que ele era o segundo coração de Deus? Porque ele falava com Deus e abria o que realmente ele sentia no coração dele. E é isso que Deus quer. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, Ele sabe exatamente o que você está escrevendo agora, e Ele sabe exatamente o que você vai fazer. Porém, Ele quer saber de você o que você quer, como você quer. Tá, mas Ele já sabe, mas Ele quer ouvir você, Ele quer sentir a sua presença, para que Ele possa estar presente na sua vida o tempo inteiro, a todo momento. Segundo passo para nós vencermos isso, olhe para o seu passado. Os teus olhos viram ao meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Só confirma aquilo que eu falei até agora para vocês. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é o livro mais antigo e mais atual que a gente tem e que ele nunca fica passado, nunca fica ultrapassado. Porque se você lê ele todos os dias Deus vai falar com você. E esse falar com você, sempre que eu escutava alguém falando em culto ou alguma reflexão, eu sempre me perguntava, por que Deus fala com essa pessoa e não fala comigo? Será que um dia Deus vai falar, Diego, olha eu aqui? Até que eu entendi que quanto mais nós procurarmos, quanto mais nós lermos, quanto mais nós formos intencional, mais Ele vai falar conosco. E às vezes, além dele falar, Ele pede para que você faça coisas. Mas se você está olhando para o passado, de um jeito que você só busca aquilo que é ruim, comece a olhar diferente. Olhe para o passado, pensando em tudo aquilo que Deus lhe deu. Uma família, uma casa, amigos, profissão. Se você perceber, Deus nunca lhe deixou faltar nada. Nunca lhe deixou faltar nada. Porém, toda vez que você quis fazer com a força do seu braço, as coisas não deram certo. Ou elas poderiam dar melhor. Então, dependa dele, busque a ele a todo momento. Seguindo, a gente olhou para o passado. E agora eu pergunto para vocês, quais são as expectativas que nós temos para o futuro? Tenha as melhores expectativas para o seu futuro. Porque, indiferente o que vai acontecer no seu futuro, se é incerto ou não é incerto, quem sabe o que vai acontecer é Deus. Diego, mas eu não consigo não pensar em outra coisa a não ser chorar, a não ser ficar no meu quarto, debaixo das cobertas. Eu não consigo pensar em outra coisa. A medicina hoje em dia ela evoluiu tanto que ela tem tantos remédios para ajudar. Particularmente eu não sou muito fã dos remédios, mas dependendo do momento que você passa, por que não? Mas antes do remédio, por que você não busca aquele seu amigo
que talvez nunca lhe convidou para tomar uma cerveja, nunca lhe convidou para tomar para comer um churrasco, mas convidou você para vir na igreja e você não deu bola. Se eu contar para vocês que a igreja tem 24 anos, é isso? Eu acho que é, né? 22. Há 22 anos atrás, eu estava recém-formado e eu tinha 2 alunos. Um chamado Cláudia e outro chamado Jefferson. A Claudinha e era o Coronel Borges, porque ele trabalhava com meu pai no exército. E um dia, eles me convidaram para ir no GA, na casa deles. Só que não era o momento, não era a hora. Deus fez com que eu conhecesse eles, para mais tarde, ou anos depois, eu estar aqui com eles. E toda vez que eu subo aqui para falar, ou toda vez que eu tenho oportunidade, eu agradeço a eles, porque talvez aquela sementinha que eles plantaram há 22 anos atrás, floresceu, e floresceu com gosto. Se tinha alguém que não falava de Deus e ainda tinha preconceito com o tal do evangélico, era eu. E hoje, se você entrar no meu Instagram, não que eu queira que você me siga, mas a gente contratou a Kali, que está ali, e ela para mexer no Insta da nossa academia. E ela falou um dia para mim assim: Diego, eu preciso que você faça todos os dias um story. E o Diego, muito dedicado, né? Muito obediente, disciplinado, vamos fazer. No segundo dia que eu fui fazer, Deus falou comigo. E falou: tá, até agora você, não que não acreditava, mas você tirava a chacota de mim. Agora que você me ouve, me segue, percebeu que a lesão que você teve foi para mostrar para você que realmente você é meu filho amado, você não vai falar de mim? A partir desse momento, todos os dias, faça sol, faça chuva, seja 4 horas da manhã, seja 6 horas da manhã, seja 9 horas da manhã, você vai entrar lá e você vai ver um story meu falando sobre o que eu meditei. E é um story de 1 minuto. Glória a Deus pela vida da Kali. Ela não falou para eu falar de Deus, mas Deus usou ela para falar comigo. Mas se eu fecho as portas e não procuro pessoas de Deus, talvez nunca eu teria essa mensagem. E isso tem me feito um bem danado. E eu costumo dizer que quanto mais eu sirvo, quanto mais eu falo da palavra de Deus, mais eu sou culpado pela minha régua ficar mais alta. Porque assim eu me obrigo cada vez mais a andar nos caminhos do Senhor e buscar o Senhor. E digo para vocês que a lesão que eu tive, que talvez fosse me deixar deprimido, porque por anos eu só buscava ser o melhor. Por anos eu só queria competir. Por anos o ego falava a todo momento. E daí veio Deus e me quebrou no meio. E hoje em dia, os meus alunos me cobram: Diego, cadê aquele Diego que competia, que não queria perder um para o ímpar? Continua. Porém, eu entendi que existe uma coisa muito maior que só você. Quando talvez você enterra sua cabeça debaixo das cobertas, você tem alguém que ama você, que está esperando você em casa. Você tem alguém que, indiferente o que você fizer, vai, quando você chegar em casa, vai te dizer: eu te amo, eu estou contigo
e não largo. Mesmo muitas vezes o inimigo vem e planta discórdia. Vem e faz coisas aonde você pode até desacreditar. Mas mais uma vez eu digo, tenha pessoas ao seu lado que faz você crescer. E eu estou falando isso porque a Leandra é minha esposa e nós estamos passando por um processo, como todo cristão passa por um processo, e quando você acha que você está bem, Deus vem e, de novo, né? E daí Deus, por muito tempo eu pedi uma oportunidade de trabalho, não de trabalho, mas sei lá, uma outra oportunidade. Sempre achei que ia ser na minha área. E Deus veio e me deu uma outra oportunidade numa área que eu nunca fiz na minha vida. Essa semana ainda falei, eu nunca imaginei, nas melhores das minhas imaginações, que eu ia passar o dia inteiro sentado atrás do computador com 2 telas. Para uma pessoa que sempre foi atleta, uma pessoa que escolheu atividade física, que eu acredito que eu tenho o dom de ensinar, hoje eu passo boa parte do meu dia atrás do computador. Aonde ele pegou o meu orgulho e colocou no bolso, porque a todo dia eu tenho que baixar a orelha para escutar alguém, todo dia eu tenho que aprender e pedir para alguém me ensinar. E mais uma vez eu lhe digo, não fique sozinho. Vá atrás, mas deixe na mão dele. Porque tudo que ele fizer, ele vai fazer para o seu bem. Em momento algum, ele vai permitir que você entre em depressão ou tenha ansiedade. Que a sua ansiedade seja tão boa quanto a minha sentado ali antes de começar. Que me dê palpitação, que me dê calor, que me deixe com vontade de falar de Deus. E daí eu volto na pergunta do pastor Jefferson. O que ou para quem você vai falar de Deus essa semana? Quando ele falou isso domingo, eu chorei. Porque tem sido isso dia após dia. Indiferente se eu estou na academia ou indiferente se eu estou nesse novo trabalho que eu estou, eu falo de Deus para as pessoas todos os dias. E como é que você vai falar de Deus para alguém se você está depressivo ou ansioso? Deus é o melhor remédio que você pode ter. Continue fazendo seus tratamentos, mas leia a Bíblia. Busque a Deus. Entregue nas mãos dele. Para você refletir, você tem quais expectativas em relação ao seu futuro? Se você quiser escrever, eu vou dar um tempinho para vocês, rapidinho, porque a gente sempre acha que vai ser muito tempo para falar, né? Mas quando a gente gosta de falar, é impressionante. Na sequência, número 4, vença o amor, vença o medo pelo amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Então, Deus falou o primeiro mandamento: ame ao seu Deus com todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Segundo mandamento: ame aos outros como eu amei a igreja. Então, busque o amor que você tem, ou por você, ou por alguém que você gosta, mas não deixe o amor se acabar jamais. Nossa, Diego, você falando de amor, você, né, tão... Mas atrás do coração peludo sempre tem um amor. E eu sempre acredito que pode mudar. Eu sempre brinco, se eu mudei, vocês também podem. Receba as bênçãos como uma dádiva e não como uma dívida.
Davi e José, eles podiam muito bem receber aquilo como algo muito pesado, mas em momento algum eles pararam para querer questionar essa decisão que Deus deu a eles. E sim, eles foram atrás, eles fizeram acontecer, eles buscaram, eles entenderam que se Deus deu para eles, Deus ia prover, e deu no que deu. Os dois homens, talvez os dois homens maiores da Bíblia. Dou-te graças porque me respondestes e fostes a minha salvação. Dessa maneira, baseado em tudo que eu falei aqui e tudo que vocês já sabem, tudo que vocês escutaram, do fundo do meu coração eu espero que você, hoje no grupo de partilha, você abra o seu coração e se por um acaso você está passando pelo momento de ansiedade ou depressão, você pega essas pessoas que estão no seu grupo, porque vocês estão num ambiente confiável, onde vocês podem falar. E você tenha certeza que você falando, não só escutando, mas também adianta, você vai ter uma melhora significativa. E como eu falei, dia após dia, amanhã não tem o 30, mas amanhã tem o seu amigo. Depois da manhã, não tem o 30, mas tem Deus. Depois de amanhã, não tem o 30, mas tem você e Deus. Jamais fique sozinho. Para isso, nós chegamos à conclusão e usa o seguinte versículo: quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Ou seja, pegue o seu passado e dê graças a Deus, porque se Deus fez o que fez ou está fazendo com você, é porque Ele está te preparando para coisa muito, muito, muito boa. Deus, Ele forja, vou até usar um dos homens guerreiros lá. O homem é forjado igual uma espada no fogo. Então, se você vencer o fogo, você vai chegar na terra prometida. Todos nós temos o deserto. Mas Deus, através de Jesus, nos falou que Ele veio à terra e viveu como nós vivemos. E em nenhum momento Ele se deixou levar pelo inimigo. Pelo contrário, quanto mais Ele sabia da palavra, mais Ele tinha como fugir daquilo que poderia levar Ele para um lugar ruim. E da mesma forma, eu falo para você, busque, não desista. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele vai procurar a sua brecha. Não vou dizer para vocês que em alguns momentos eu não fico ansioso, eu não fico deprimido. O Elieber está aqui e ele acompanhou esse processo desse novo negócio que eu ia começar. E ele vai dizer para vocês que eu estava ansioso. Meu Deus, mas eu não sei mexer no computador. Meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus. Mas Deus é maravilhoso. Deus colocou o Elieber na minha vida para me acalmar. Eu vestido de girafa e ele de zebra. Durante a apresentação do musical de Natal. Os dois vestidos ali, esperando a nossa hora de entrar. Ele falou, não, mas é tranquilo, fica tranquilo. Me abençoou com um curso de Excel. E eu, meu Deus, Elieber, mas eu vou te incomodar. E ele, não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E está dando tudo certo. Né, Leandro? Né? Muitas vezes a gente achando que não. E ontem conversando com a Leandra, ela falou, meu Deus, mas como é que você pode estar tão calmo? Porque eu aprendi a depender de Deus.
eu aprendi a entender que se Deus me deu tudo que Ele me deu, Ele também vai me dar armas para que eu possa sair. E jamais queira colocar a carroça na frente do cavalo, porque Deus sabe o tempo certo de vocês. Para encerrar, eu deixo a pergunta facilitadora. O que prende você no passado? O que você anseia para o futuro? Que vocês levem essa palavra, que vocês levem esse momento que nós tivemos aqui para os grupos de partilhas de vocês e que você possa refletir sobre tudo isso que foi dito, não que é uma verdade absoluta, mas que Deus vai ajudar vocês, não tenho dúvida. E antes de encerrar, eu queria orar com vocês para que nós pudéssemos não só encerrar essa palavra, mas principalmente que vocês pudessem ser abençoados e poder ir para o grupo de partilha e abençoar pessoas também. Então abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu lhe entrego esse dia, esse momento, essa palavra, esse depender do Senhor, meu Pai. Que todas essas pessoas que por algum motivo estejam ansiosas, depressivas, ou estejam passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa tocar ao coração delas, que o Senhor possa falar ao coração delas, e que possa trazer elas cada vez mais perto do Senhor. Que se por um acaso, mesmo assim, elas ainda continuarem do mesmo jeito, que o Senhor coloque pessoas em volta delas, que o Senhor faça elas entender que elas não estão sozinhas, que Deus está com elas, que o Senhor está conosco e que nós podemos agradecer a todo momento pelas suas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo grupo de partilha e uma ótima noite.